Semana de Arte Moderna 1922. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de português Henrique e seus teclados. Neste vídeo a gente vai estudar o modernismo, primeira fase, semana de arte moderna, e fica ligadinho aí junto comigo, porque no finalzinho da aula eu vou cantar uma paródia, cantar a paródia completa, né, desse assunto para vocês, que vai te ajudar muito aí na questão dos estudos e fixar bem esse conteúdo, ok? Então é hora de estudar! Modernismo, Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922. Aonde? No Teatro Municipal de São Paulo. Que maravilha, gente! Um evento extremamente importante para a nossa literatura, para a literatura modernista, inclusive porque é o início do modernismo aqui no Brasil. Contexto histórico, o que é que estava acontecendo naquela época? Surgimento da burguesia industrial, né? Principalmente ali em São Paulo. A energia elétrica estava a todo vapor, os carros estavam a todo vapor. Olha só, a sociedade estava bem movimentada com muitas novidades. E dentro das artes, o que é que a gente tinha ali dentro das artes? Olha só, para a gente poder entender um pouco a Semana de Arte Moderna, é interessante que a gente volte um pouquinho no tempo para a gente ver os antecedentes à Semana de Arte Moderna. O que foi que levou esse evento, né, esse acontecimento da Semana de Arte Moderna? Veja só, fora do Brasil estavam acontecendo alguns movimentos que eram, vamos dizer assim, bem radicais para a época, tá? Esses movimentos são chamados de vanguardas. Quais eram as vanguardas? A gente tinha o cubismo, a gente tinha o futurismo, expressionismo, fauvismo, dadaísmo e surrealismo. Então tudo isso daí estava acontecendo fora do Brasil. E quem vai para lá, para a Europa, e termina bebendo muito disso daí? O nosso querido Oswald de Andrade. Em 1912 ele viaja para a Europa, estudar lá, e ele se depara com todos esses movimentos. E esses movimentos, o que é que ele faz? Ele traz esses movimentos para o Brasil e começa a difundir isso por aqui. Começa a contar para as pessoas. Ele ficou encantado com aqueles movimentos. E ele era um jovem que queria mudanças, ele queria novidade. Não quero mais saber, ele estava cansado do jeito de fazer acadêmico, ok? Então a gente vai ter aí, ó, em 1913... a gente tem, veja que é antes da Semana de Arte Moderna, em 1913 a exposição de pintura expressionista de Lazar Segal. Eu trouxe aí para vocês algumas obras, olha só, Perfil de Zumira, a gente tem também aí Indigentes, tudo de Lazar Segal. E Mário de Andrade, um grande escritor do modernismo, na primeira fase aí, a gente vai dar uma aprofundada nele daqui a pouquinho, ele faz o seguinte comentário sobre essa exposição: a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. Por quê? Qual era o intuito de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade e de outros também autores, de outros artistas daquela época? Era romper com o passado. Não quero mais saber do passado, não quero mais saber do academicismo, não quero mais saber dessa ideia parnasiana, porque o parnasianismo ele era a escola literária ou a estética mais presente, que predominava naquela época aí, não é? Então a gente vai ter também em 1917 a exposição de Anita Mafaldi. Quem foi Anita Mafaldi? Uma pintora que também foi estudar fora do Brasil, Europa, né, Estados Unidos. Quando ela chega, ela se depara com toda aquela revolução dentro da pintura. Ela também se apropria daquilo dali e traz isso para o Brasil. Então ela faz essa exposição aí em 1917. Porém, gente, sabe o que acontece? Os parnasianos daquela época ali, como eu disse para vocês, que era o movimento que tinha mais força, a estética que estava em vigor naquela época ali, naquele momento, não gostou muito disso.
E um parnasiano muito famoso naquela época e famoso também nos dias de hoje não gostou daquela exposição. Que parnasiano foi esse? Monteiro Lobato, veja só, um escritor, né, um artista que já vinha ali do pré-modernismo, mas Monteiro Lobato ele não gosta. E ele escreve um artigo, Paranoia ou Mistificação. Ou seja, ele diz que esses jovens eles estão loucos. E ele destrói aí com essa exposição nesse artigo. E engraçado, vamos colocar uma tênuezinha aqui, porque é interessante, porque quando essa exposição ela foi lá apresentada, algumas pessoas gostaram, outras pessoas ficaram meio chocadas, algumas pessoas compraram esses quadros, mas depois que Monteiro Lobato se manifestou, algumas dessas pessoas foram lá, devolveram os quadros, algumas dessas pessoas também quiseram até bater em Anitta. Foi, cara, foi um negócio muito louco, muito interessante também, tá? Um dos autores que apoiaram a Semana de Arte Moderna, né, e todos esses jovens que estavam a todo vapor, querendo mudança a todo jeito, foi o nosso querido Graça Aranha ali do pré-modernismo. Ele ainda estava por ali no movimento modernista e ele diz o seguinte: a emoção estética na arte moderna, ou seja, apoiando aí esses jovens. Olha só, nós temos aí um panfleto de divulgação da Semana de Arte Moderna, que, como eu disse, aconteceu em fevereiro de 1922. Na realidade, não foi bem uma semana. Foram 3 dias, mas 3 dias muito intensos. 13, 15 e 17. No evento, o que aconteceu lá? Conferências, recitais, exposições, leituras, convenções. Foram dias polêmicos. Esses jovens extremamente entusiasmados, eles ironizavam com a estética parnasiana, com a ideia academicista. Eles tiraram onda ali mesmo. E é interessante colocar que essa Semana de Arte Moderna, ela veio em 1922, mas ela estava marcada originalmente para 1921. Mas não sei se vocês se lembram, mas em 1822 a gente teve a independência do Brasil. É quando o Brasil ele se torna independente e a partir dali a gente começa a ter uma literatura, uma arte nacionalista. Então, em 1822, para 1922 dá exatamente 100 anos. Então eles queriam fazer até aí, de repente, uma comparação. Olha só, o Brasil se tornou independente, nós agora na arte, na literatura também vamos nos tornar independentes. E eles queriam romper de vez mesmo com aquela ideia que se tinha, né, do passado, do academicismo. Queriam romper também com essa ligação que se tinha com a Europa, com a arte que era de fora, a arte que não era brasileira. Eles queriam fazer uma arte extremamente original. Então, quem foram esses participantes? Quem foram esses caras, essas pessoas, né, que vieram e disseram: olha só, chega, eu quero a partir de agora fazer algo novo. Quem eram esses caras? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, a gente tinha por ali também Graça Aranha, Minotti, Anitta, Di Cavalcanti, também Villa-Lobos. Há quem diga que Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram os mentores da Semana de Arte Moderna, mas também há quem diga que existiam vários mentores que organizaram essa Semana de Arte Moderna, né? Porém, o que importa é que a Semana de Arte Moderna ela aconteceu e ideias foram lançadas na semana de 22. As revistas Claxicon de São Paulo, a Festa Rio de Janeiro, a revista Belo Horizonte, também manifestos, Pau Brasil, Antropógrafo, Verde e Amarelo, não é? Tudo isso aí estava acontecendo. Quais eram as características desse primeiro momento modernista, dessa primeira fase modernista? Busca de uma língua brasileira. Eles entendiam que a língua brasileira precisava de uma certa originalidade, ao qual eles não encontravam isso daí nas estéticas dos movimentos literários anteriores. Nacionalismo. Esse nacionalismo não é igual àquele que se tinha lá no romantismo, não. É diferente. Esse agora é crítico, ele é ufanista, mas ele é crítico, ele vai ali alfinetar, ele vai ali dizer, ele vai ali, né, botar para fora, através das obras, das poesias,
tudo o que está acontecendo no nosso Brasil, tanto de ruim como também de bom. Liberdade formal, paródia e humor também vai acontecer, vai existir nessa primeira fase aí modernista. O cotidiano também vai aparecer nas obras desses artistas, bem como também o espaço urbano vai existir nesse primeiro momento do modernismo. Autores importantes dessa primeira fase modernista. Nós temos dois. O primeiro, Oswald de Andrade. Quem era Oswald de Andrade? Ele foi um agitador cultural, ele era polêmico, ele era nacionalista, tá? Ele era contra todas as convenções, era o cara que andava descalço, era o cara que... ele era satírico também, ele era irônico e nas produções de Oswald de Andrade, esse grande artista deixa pra gente, na prosa, Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Nas suas obras, a gente encontra mistura de gêneros, recortes, imagens, ele vai destruir a retórica, ele vai experimentar muito, isso é uma característica de Oswald de Andrade. Vamos ver agora uma poesia de Oswald de Andrade, Pronominais. Leiam comigo. Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha só que ele, no primeiro verso, ele está dentro, ele diz que a gramática ela deve ser escrita daquele jeito. Porém, o bom brasileiro é aquele que vai burlar as regras, ele é contra, né, as convenções. E ele vai falar, lá no último verso, ele diz assim, ó, me dá um cigarro, em desacordo com a norma gramatical, beleza? O próximo autor, Mário de Andrade, mentor intelectual, ele trabalhava com a pesquisa estética, ele era técnico nas suas produções, ele tinha o que ele dizia de impulso inconsciente e ele também valorizava muito São Paulo. Na prosa, Mário de Andrade escreve Macunaíma, um grande sucesso naquela época e que também faz sucesso hoje em dia. E Macunaíma era o herói sem nenhum caráter. Também nessa obra a gente vai perceber que existe a valorização do anti-herói, ok? Que maravilha! Como prometido, agora eu vou cantar a paródia sobre o modernismo, primeira fase. Vem com o Henrique e seus teclados. Semana de arte moderna 1922, rompendo com academicismo, Oswald e Mário de Andrade. Já cansados do passado, eles queriam novidades, encantados com as vanguardas europeias e destruindo a formalidade do parnasianismo. E assim implantaram no Brasil o modernismo. Mário de Andrade, um grande pesquisador, escreveu Macunaíma, um herói sem pudor. E Oswald de Andrade, poeta e romancista, com linguagem coloquial, inaugurou a era modernista.